Juiz de Fora é a extensão de Israel. O cumprimento maior de Israel é daqui de Belo Horizonte a Juiz de Fora. Esse é o cumprimento máximo. E o mínimo, 10 quilômetros até 60 quilômetros. Né? 10 quilômetros, daqui no Barreiro, é a largura de Israel mínima, né? E daqui ali 70 quilômetros aqui, Ouro Preto, é a extensão máxima, de largura máxima. Um paísinho desse tamanhozinho, e Deus fala tanto ali. Ali nasceram 39 profetas do Senhor que escreveram a palavra. E ali um chamado Lucas foi e entendeu aquilo que não era judeu, mas é isso aqui que eu quero. Esses homens compuseram a Bíblia, a palavra de Deus, a redenção, a esperança, a fé. Deus vai nos dar essa vitória. E Ele chama o seu povo escolhido, o povo judeu, e hoje Ele está chamando o povo judeu ao seu Messias, não é? Porque ser judeu de sangue não vale nada. Ele tem que ser o judeu completo, circunciso de carne, mas circunciso de coração. E Deus enxerta nessa oliveira Israel físico e espiritual, enxerta os gentios, não judeus, para que floresçam com Ele e seja a família de Deus, não é? Judeus e gentios, um só, a família de Deus. Então, nós estamos mostrando que a Israel também fala desse mar da Galileia, do Mar Morto, um lugar tão pequeno com 2 mares. Só que esses 2 mares são bem diferentes. O Mar da Galileia fala de um tipo de pessoa, o Mar Morto fala de outro tipo de pessoa. O Mar da Galileia fala da pessoa que recebe e entrega, gerando vida. É sempre assim, quando você recebe e dá, você gera vida. Não é? Você recebeu é para dar. É a Galileia. O mar, as geleiras do Hermon, com mais os banhas, que é aquela nascente do Jordão, desse tamanhozinho, forma aquele mar bonito, chamado Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Lago da Galileia. E aquele lago, uma água deliciosa, uma água doce, uma água pura, cheia de peixes, e ela sai irrigando aquele deserto, e por onde ela passa, o Vale do Jordão, vai trazendo vida, vida, vida. Israel hoje depende dessa água. Israel, todo ele depende dessa água. Não é? Israel tem chamada dessalinização da água do mar, mas isso é pouca água. A maioria da água vem do Jordão. Depende do Jordão. Se o Jordão secar, não é? Por isso que os sírios ficam ali na fronteira com Israel, querendo o Golã. Porque se tomar o Golã, toma Israel. Se Israel entregar o Golã, acabou o Estado de Israel. Por quê? Eles cortam a água, Israel morre de sede. Então o Jordão vai, por onde ele vai passando, ele vai trazendo plantação de trigo, frutas, legumes, né? Toda a região do Vale do Jordão, ele vai abençoando em pleno deserto do Oriente Médio. E de repente aquele Jordão desemboca num mar chamado Mar Morto, que fica a 430 metros abaixo do nível do mar. E quando aquele rio Jordão chega ali com aquelas águas vivas, trazendo vida, ele aí encontra num lago, mas esse lago do Mar Morto, 430 metros abaixo do nível do mar, ele não tem como desaguar no mar, então ele fechou em si mesmo, e aí ele é chamado de Mar Morto. Não nasce nada. Quem já foi lá já viu, qualquer coisa, formiga, alga, não tem peixe, porque o Mar Morto, não há vida. Então é assim um tipo de pessoa, aquela que recebe e não entrega, que não dá, gerando morte. Então essa é a nossa vida. 2 tipos de pessoa, aquele que recebe e dá, e aquele que retém para si morte. Toda vez que você receber uma palavra aqui nesse púlpito e não passar para frente, você vai morrer. Você está gerando morte. Podia gerar a vida, mas você gera uma vida para si mesmo. E a vida em si mesmo chama morte. Deu para entender essa analogia aí? A vida em si mesmo é morte. Morte não é só uma sepultura, não, um cadáver, não. Morte é um sistema, né? Freud, citando Freud aqui um pouquinho, a morte, para Freud, é uma energia da morte. Ele chama de energia porque se a pessoa vai perdendo essa pulsão da morte, ele vai morrendo. Então ele morre de angústia, de depressão, de falta de ideias, falta de projeto, ele morre com problemas, ele está morrendo. Não precisa enterrar, não, ele já está morto. Uma pessoa que está solitária dentro de um quarto, em profunda depressão, já está morta. Ele reteve tudo. Não é? Vem cá conversar comigo, vamos lá no culto. Não, não vou, não gosto, não quero, não como. Já está morto. Está entendendo? Então ele já está em sistema de morte. Morte é um sistema, não é? A morte final vai acontecer um dia, a ausência de vida. Assim também o Mar Morto é a ausência de vida, por isso que ele gera a morte. Em nossas vidas então deve haver um fluxo, diga comigo, fluxo, um fluxo de entrega, um fluxo de vida,
para cumprir o propósito de Deus. Por exemplo, o dízimo para mim traz vida, não traz morte. Porque eu tenho certeza absoluta, se eu ponho o meu dízimo aqui no altar do Senhor, é porque Ele me permitiu saúde e trabalho, então eu dou. Eu entrego, eu devolvo, então eu gero vida. E quantos dízimos são entregados? Eu dou um exemplo muito simples, né? Muito simples para falar de vida. Dízimo é vida, os mortos não dão dízimo. Agora, morto não é morto que está na sepultura, não. Tem pessoas mortas que não conseguem ter essa sensibilidade de ajudar o próximo. Então ele é morto, ele gera morte. Não é? Então o meu dízimo gera vida, porque eu ponho esse dinheiro no altar do Senhor, esse Senhor abençoa uma televisão, televisionando lá para a Espanha, para Portugal, pessoas me vendo agora, porque alguém é benevolente, alguém está dando para que eu possa dar. Né? Lá na creche das mulheres, das crianças, nossos missionários, tivemos aqui sábado passado o missionário do Iraque, né? Aqui, coisa maravilhosa, a pessoa poder falar, né, de levar o evangelho a uma nação, entre parênteses, muitas vezes morta, com todo o conhecimento, morte é a ausência de Deus, que é o Deus da vida, não é? Então, por exemplo, o Shabat é vida, porque eu recebo a fidelidade da palavra, o descanso, eu recebo esse descanso, essa bênção, um dia abençoado, santificado, para depois dar. Se o Shabat parar nele, ele é morto. O Shabat só tem sentido se ele produz vida. Então eu descanso, eu acumulo nesse dia palavra, bênção, alegria de almoçar com a família. Para quê? Para durante a semana eu trabalhar e dar vida. Entendeu? O Shabat é um fluxo, é um ciclo, é uma pulsão, é uma energia. Não estou muito esotérico não, né? Ok, tá bom. Põe na tela. Bom, então aqui, para você não ficar muito aí na filosofia, nas teologias, muito na ciência humana, vamos trazer um pouquinho de ciência exata, porque eu vejo o meu Deus como engenheiro, tudo que eu entendo Deus fazendo, eu vejo as engrenagens, eu vejo os gráficos, eu vejo as equações. Então uma equação maravilhosa é o seguinte: Deus quer realizar trabalho, ou seja, quer que você realize obras e frutos em nós. Então Deus é um eixo, imagina Deus um eixo, tá? Deus é a primeira engrenagem. Então Deus, Ele põe uma engrenagem, que é o Senhor Jesus, que é o Filho dele para trabalhar. Tem que pôr os filhos para trabalhar, né? O pai põe um filho para trabalhar. Você que vai morrer lá, eu não. Eu amo o mundo, mas mando o filho. Aí o que ele faz? Ele põe, é como se Deus, ele põe uma engrenagem chamada palavra e fé. E Yeshua é a palavra e a fé, não é? Yeshua é a palavra que se fez carne. Ele que me liga ao eixo de Deus. Deus está lá, ó, mas o eixo de Yeshua que me liga ao Pai, mas ele está rodando. Quem vê Deus parado, sentando no trono com os anjos banando, isso é uma ideia do diabo. É uma ideia que não fecha com a Bíblia. Deus está em movimento. Hoje deve ter uma galáxia nascendo aí, certo? Hoje tem um sol nascendo, certo? Hoje está criando um sol para um sistema fora da Via Láctea, está nascendo um troço lá. Não sei se é a vida, mas está nascendo. Hoje um sol está trombando o outro, uma poeira, e está formando um astro. Gente, a coisa está em formação, não é? E aí, ele vai girar a entrada, né? Isso aqui é como se fosse uma caixa redutora, entrada e saída. Então, o que ele entra? Tem que entrar palavra e fé. E Yeshua é essa engrenagem de Deus que fica girando, jogando palavra e fé. Aí você é outra engrenagem encaixada em Yeshua lá. Quando você entra em Yeshua, ele te coloca no eixo de Deus. Você está na mesma rotação divina, olha. Ele está rodando para cá, então essa engrenagem, se essa roda para cá, não é assim? Essa está rodando para cá, né? Ela roda para cá, ó. Então você está acoplado em Yeshua pela palavra e pela fé. Agora, se você ficar só você e Deus, a entrada não há saída. É morto, é o chamado crente morto. Crente morto. O que é o crente morto que o Paulo fala? É o crente carnal, é o crente morto. Ele está morto, ele não produz, ele está na engrenagem de Yeshua. Yeshua roda ele, mas ele fica sozinho.